Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo do nosso canal Gestão com Deus, conforme eu comentei no vídeo passado. Se você não assistiu, assiste lá, sobre liderança. Hoje nós vamos falar sobre a humildade como um ativo estratégico para o seu negócio. Inclusive, isso tudo se conecta, a gente está fazendo uma série, né? Então uma coisa está conectada com a outra. Então se você perdeu os primeiros vídeos, é interessante que você veja que é um contexto que vai te ajudar a extrair mais valor desse vídeo de hoje, que é sobre a humildade estratégica. Primeiro ponto é que a humildade ela é a origem de toda a virtude, enquanto que a arrogância, o orgulho é a origem de todo o pecado. E pecado gera consequências. Então, perceba que assim, tem uma questão espiritual para quem não entende, para quem não tem um entendimento. Muitas vezes eu preciso só confiar e seguir. Não vou pecar porque pecar é ruim. Mas o que eu tento trazer aqui algumas vezes é uma perspectiva lógica, porque a Bíblia ela é lógica e o pecado ele tem consequências e às vezes são consequências que a gente não entende até parar de pecar. Então, quando eu peco, a gente fala que o salário do pecado é a morte, mas não só a morte. Quando você, por exemplo, trai a sua esposa, você perde a sua família, isso é uma consequência. E só quem já perdeu a família sabe, né? Graças a Deus eu nunca perdi minha família, mas sempre tive uma trava automática que eu já nasci com elas, que eu sempre soube que não valia a pena, por exemplo, eu perder minha família por nada, graças a Deus. Então, mas só quem comete pecados, que somos todos nós, e já parou para observar a consequência do pecado, sabe o quanto o pecado gera consequências. E quando você para de pecar, os pecados que estão especificados na Bíblia, você começa a perceber que a sua vida começa a melhorar. Então, o pecado dentro da empresa também gera consequências. E o orgulho é a fonte de todos esses pecados. A arrogância é a fonte de todos esses pecados. Então, quando você trabalha uma cultura de humildade dentro da empresa, isso se torna um ativo estratégico, porque você passa a diminuir o impacto das consequências do pecado, porque você começa a pecar menos, e ao diminuir o impacto das consequências do pecado, você naturalmente prospera mais. Então hoje nós vamos falar sobre isso, como que eu construo uma cultura de humildade dentro da empresa que vai me permitir ter menos pecados e colher menos consequências negativas desse tipo de pecado. Então vamos pegar um exemplo. Lá em Provérbios 6, a gente tem o seguinte, estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina com a sua alma. E aí você vai se surpreender com a 7ª com relação às 6 primeiras. Primeiro, olhos altivos. Então, de cara aqui, arrogante. Arrogante, você acha que é melhor do que os outros? Deus odeia. Língua mentirosa, outra coisa que Deus odeia. Então, olha só, olhos altivos, eu acabei de falar, nós estamos falando o vídeo todo sobre isso, a arrogância, o impacto da arrogância. Língua mentirosa, outro pecado, Deus odeia. E você, na prática, não só porque Deus odeia, você já deve ter reparado, né? Acho que todos nós, mesmo que você não acredite em Deus, e mesmo que isso não seja uma lei, esse é um valor básico da sociedade. Ninguém gosta de mentira, né? Porque se você não consegue confiar na pessoa com quem você está trabalhando ou com quem você se casou, aquilo gera uma situação estressante, cheia de consequências. Então ninguém gosta de mentiroso e dentro da empresa é a mesma coisa. Você não vai querer investir, por exemplo, numa startup de um fundador mentiroso, concorda? Terceiro, mãos que derramam sangue do inocente. Acho que eu nem preciso comentar sobre isso, né? Ninguém quer trabalhar com homicidas. Coração que maquina pensamentos perversos. Então aquela pessoa que fica o tempo inteiro assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter benefício próprio? Como é que eu vou ganhar isso e derrubar tal pessoa? Então ninguém gosta de trabalhar com esse tipo de gente. Então são coisas que não são escritas necessariamente em uma lei, mas que por valores padrões da sociedade, né? Valores padrão da sociedade, a gente sabe que é ruim. E isso até um parêntese aqui é muito interessante, porque 99% do que a gente valoriza não está escrito na lei dos homens, e só está escrito em um lugar, na Bíblia, do tipo, não pode trair. Isso não é uma lei, não existe uma lei dizendo eu não posso trair a minha esposa. Então por que para todos esse é um valor básico fundamental? Onde que isso está escrito? Não está escrito em lugar nenhum, a não ser num livro chamado Bíblia, que é o único lugar onde a gente encontra esse tipo de valores básicos que fazem a sociedade melhor. Depois, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha que profere mentiras e a 7ª, que é a que Deus abomina, que é o irmão que semeia a contenda entre os irmãos. Então olha só, 6 Deus odeia, a 7ª ele abomina com a sua alma. Uma das coisas que Deus odeia é o homicídio, mas a que ele abomina com a sua alma é contenda entre os irmãos. Então veja que Deus abomina mais a contenda entre os irmãos do que o homicídio, aquele que corre para o derramamento, né, que
que derrama o sangue de um inocente. Então, isso é muito engraçado, porque às vezes a gente tem um conceito do que é bom e o que é ruim, uma escala que é diferente da escala de Deus, por exemplo. Então, mas veja que a contenda dentro da empresa é um dos vírus, dos piores vírus. Um ficar semeando a discórdia com o outro, isso gera um impacto imenso em termos de produtividade. Já viu quando você entra em conflito com alguém e você fica, às vezes, dias remoendo aquilo? Aí você está ali trabalhando e pensando, da próxima vez eu vou falar aquilo pro irmão. Da próxima vez eu vou responder de tal jeito. Você não consegue ser produtivo. Então é estratégico você criar um ambiente que tenha menos conflitos. E um ambiente com menos conflitos é um ambiente que eu sou humilde com o meu irmão. Porque de onde vem o conflito? Que é outro pecado, né? Outro conjunto de pecados que vem da arrogância. Por que eu gero um conflito com o meu irmão? Porque eu acho que eu sou superior a ele. Porque eu acho que o meu pecado é menor do que o dele. Então, se eu acho, por exemplo, se eu sou um cara que pratica, por exemplo, a mentira, eu vou achar que mentira, tudo bem contar uma mentirinha. Agora, se eu sou um cara que pratica a mentira e não pratica o adultério, para mim a mentira é tudo bem, é só uma mentirinha, todo mundo faz, mas o adultério é inadmissível. Mas olha para você ver que interessante. A gente julga muito, um exemplo do adultério, né? Voltando mais uma vez. A gente julga muito o irmão que adulterou que traiu a sua esposa. Mas Jesus diz, se você olhou para uma mulher e a desejou, você já adulterou. Então não existe o meu pecado é melhor do que o seu. Então, quando eu considero que eu sou superior a você, é onde geram os conflitos. Porque se eu reconheço as minhas misérias e reconheço que eu sou tão ruim quanto você e você é tão ruim quanto eu vou ter que te perdoar. Porque Jesus fala, com o mesmo peso que você julgar, é o mesmo peso que você será julgado. Então é melhor que a gente não julgue de maneira nenhuma e a gente perdoe tudo. Porque se eu perdoo tudo, de tudo eu serei perdoado também. Então isso gera um ambiente muito propício à produtividade, a cada um se concentrar no seu trabalho, se concentrar no seu propósito. E a gente arrisca errar, porque eu sei que se eu errar, eu vou ser perdoado, porque todos erram. Então, se eu arrisco fazer uma coisa nova, eu sei que mesmo que eu erre, eu serei perdoado, porque as pessoas erram e aí eu vou ter o apoio daquelas pessoas vão me perdoar e vão caminhar junto comigo para resolver esse erro. Então, eu crio um ambiente de inovação. Então, a humildade, ela estabelece um ambiente, inclusive, propício a isso, a inovação, a disrupção que a gente tanto fala. Isso depende muito da humildade e não da competitividade. Não é sobre ficar concorrendo um com o outro. É sobre eu saber que eu posso tentar coisas novas e que se eu errar, tá tudo bem, as pessoas vão me apoiar, entende? Então, o ambiente humilde, ele e sem arrogância, ele propicia uma maior produtividade, ele propicia um ambiente mais inovador, ele propicia um ambiente onde o conflito não existe, o conflito não existindo, eu consigo concentrar a energia do meu coração para as coisas que eu estou fazendo e não para a resolução de conflitos, para ficar remoendo coisas do passado. Então, a humildade, ela é estratégica para o seu negócio. E aí, quando você estabelece um ambiente humilde, um ambiente em que a arrogância não prevalece, que um não tenta ser melhor que o outro, qual que é a consequência natural? Você estabelece um ambiente de serviço, né? Nós nos tornamos servos uns dos outros. E para isso você, enquanto líder, tem que dar o exemplo nesse sentido. Ou seja, você precisa ser aquele que mais serve, assim como Jesus nos ensinou. O que é que ele diz? Jesus diz, se você quer ser o maior no reino do céu, você tem que ser o que mais serve na terra. Então, se você é o maior líder, se você é o líder máximo da sua empresa, você é o CEO, você tem que ser o que mais serve as pessoas. Porque sendo o que mais serve as pessoas, você vai ter moral para que quando você diga alguma coisa, as pessoas te ouçam. E você vai criar um ambiente em que todos vão querer servir uns aos outros. E aqui você cria um ambiente em que qualquer direção que você der para aquela organização, para aquela empresa, para aquela igreja, seja lá qual tipo de organização for, essa direção ela vai ser seguida. E todos os conflitos que surgirem ao longo do caminho, naturalmente vão ser resolvidos, porque um vai tentar servir ao outro com humildade. E eu já participei a minha própria igreja hoje, que é a Family Church em Goiânia, quando eu cheguei lá, um cara de processos, procurava saber onde estavam os processos, onde estavam os gerentes de projeto, onde estava a organização, o organograma. E eu descobri, porque a igreja funciona muito bem, tudo que é feito lá é com muita qualidade. E eu ficava me perguntando, de onde vem isso, né? E eu descobri que 99% não era organograma, não era processo desenhado, não era política, não era estrutura de governança, era cultura de serviço e humildade.
uma cultura de serviço e humildade. Os problemas apareciam, sim, mas eu sempre tinha uma dúzia de pessoas para me ajudar a resolver cada problema que surgia ao longo do caminho. Então, quando você for construir a cultura da sua empresa, lembre-se de que a cultura da competição exacerbada, ela só é útil no contexto de cultura fraca, de empresa espiritualmente fraca. Uma empresa que está focada no mundo, ela precisa colocar as pessoas para competirem umas com as outras. Uma empresa focada em Deus, onde Deus é o centro, o que eu faço é colocar as pessoas para servirem umas às outras. Eu não vou premiar aquele que fez o melhor trabalho, eu vou premiar aquele que serviu mais aos outros. E eu vou criar uma cultura em que uns vão servir aos outros e qualquer problema que apareça no meio do caminho, que não tem um processo para resolver, e se você trabalha com contrato, sabe disso, por mais que você escreva contrato, todas as cláusulas, no final das contas, se você não tem uma cultura de humildade, as pessoas vão achar brechas no seu contrato, vão achar brechas no seu processo, não vão seguir os processos. E o oposto não. Se você tem uma cultura centrada no serviço e na humildade, mesmo quando a gente encontrar brechas processuais, a missão está clara e as pessoas vão servir umas às outras e vão apoiar umas às outras e vão resolver os problemas que surgiram ao longo do caminho. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir o restante dos vídeos. A gente fala sobre liderança, fala sobre o conceito do trabalho e todas essas coisas são complementares ao que eu estou dizendo aqui. Então, se você gostou e chegou até aqui, provavelmente esse conteúdo te interessa e você pode assistir aos demais que também vão ser interessantes. Mas não se esqueça também de compartilhar com outras pessoas. A gente precisa servir, compartilhar e semear na vida dos outros também. Então, se você conhece algum empreendedor que gostaria de ouvir essa palavra, compartilhe com ele também. Até o próximo vídeo.